Olá, queridos, aqui é o pastor Lucas Pina e esse é o nosso Pingo de Prosa. E o Pingo de Prosa dessa semana nós estamos na carta que Paulo escreveu aos Efésios, uma carta muito bonita. E a primeira parte da carta é a parte doutrinária do apóstolo Paulo, né? Ele dá doutrina, substância para a igreja a respeito do plano de Deus, salvação, então, como é que funciona, o que acontece, todos esses aspectos de relacionamento entre os israelitas com os gentios, e todos esses. E depois ele, a partir de uma parte da carta, ele vai começar a falar de coisas práticas da vida cristã. Sabendo que Deus planejou tudo isso e nos salvou pela fé, todo o sacrifício de Jesus, como é que deve ser a nossa vida? Então ele vai tratar de alguns aspectos práticos da vida cristã. E um deles, que nós vamos ver hoje, é o aspecto da língua, o aspecto do nosso falar. E é o versículo que eu gostaria de compartilhar com você, que é o versículo 4, versículo 29 do capítulo 4. Versículo 29 do capítulo 4. Olha o que Paulo escreve. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca, ou da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. O que Paulo está falando aqui? Que o nosso conversar é para a gente fechar a boca. Fechar a boca. Não deixar sair nenhuma palavra torpe. Nenhuma palavra torpe. O problema nosso é o seguinte: você pensa na palavra. E a palavra começa a fazer o caminho dela, depois do pensamento começa a fazer o caminho dela para a boca. E vai sair. E Paulo fala, olha, para ali. Né? Tem hora que você não controla a tua mente, no sentido de você pensa o que você quer falar. Paulo fala, olha, então, isso muitas vezes nós não controlamos. Você pensa em falar, e aí a hora que você for falar, está falando assim, morde a tua língua, fecha a boca, cala a boca, tranca a boca, não deixa a palavra sair. Segura a palavra está lá, você pensou na palavra. A palavra está certinho, você sabe o que você quer falar naquele momento. Mas Paulo está falando, não deixa essa palavra sair da tua boca. Only somente a palavra que vai edificar e ser útil para as pessoas. E vai transmitir graça para as pessoas quando elas escutarem. Essas palavras é as que você pode deixar sair. Que vai edificar, que vai, de acordo com a necessidade da pessoa, a pessoa está precisando de uma palavra de edificação, de apoio, de graça, de misericórdia. Essa palavra que você tem que oferecer. As outras palavras, a palavra torpe, você tem que segurar. E muitas vezes a gente enfrenta isso aí. Eu lembro que quando eu me converti, antes de me converter, eu tinha uma boca sujérrima, muito suja. E foi uma luta, porque minha mãe, eu descobri com a minha mãe. Eu era crente e a minha mãe falou, você está prestando atenção no que você está falando? Eu falei, você precisa prestar atenção. E eu fiquei preocupadíssimo. Eu fechei a boca. Fazer isso, fazer aquilo. Parei de falar tudo. Porque já pensou, estou no meio da igreja e falo uma bobagem dessa. Estou dando meu testemunho e estou orando e falo uma bobagem dessa. Porque eu não estava prestando atenção na palavra que estava saindo. Ela simplesmente saía. E eu comecei a fazer uma lista desses versículos e a memorizar esses versículos para toda vez que eu pensasse em falar alguma coisa, eu lembrasse de um desses versículos. Então, eu comecei a substituir as palavras, o que foi muito interessante, mas substituir as palavras sujas por outras palavras, né, para que eu pudesse usar as palavras sem machucar ninguém, sem ofender ninguém. Então, é um processo na nossa vida cristã, querido. Não deixe nenhuma palavra torpe sair da tua boca. Somente palavras que vão edificar e transmitir graça para aquelas pessoas que estão ao teu redor e as pessoas que precisam. E esse foi o nosso Pingo de Prosa de hoje. Deus te abençoe.